Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua voz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação no seu trono. Ouvindo Ele está nos louvando. Tua igreja bem unida, nenhuma poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá.
nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, nosso louvor. Quando nós falamos, irmãos, sobre estar com o Senhor, levar nossa vida aos pés do Senhor, nós estamos falando de identidade cristã. Nós estamos vivendo uma crise hoje no Brasil de identidade cristã, particularmente identidade evangélica. Quem veio aqui no seminário, teve uma hora no seminário que um dos pastores falaram aqui sobre, olha, acho que foi o pastor Paulo Sérgio, pastor Barbudo, né, pastor Marcos? Pastor Barbudo. Pastor Paulo Sérgio falou que hoje não é muito legal chamar alguém de pastor. A palavra pastor está desgastada. A palavra pastor não pega bem em muitos lugares. Eu lembro, alguns anos atrás, na minha cidade, um amigo meu falou assim, na nossa loja, pastor não tem crédito não. Então a palavra pastor, assim como a palavra cristão, está desgastada, né? Mas o que é ser cristão? O que é ser evangélico? Olha, a palavra cristão vem de uma palavra no latim que é Christianoi, que significa seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, isso fala de uma identidade. Cristão é todo aquele que segue a Cristo. Veja, cristão não é aquele que leva a Bíblia. Cristão não é aquele que frequenta a igreja. Cristão não é aquele que fala que crê em Cristo. Cristão é seguidor de Cristo. Há uma grande diferença entre você professar que é cristão e você ser cristão. Ser cristão nos remete a algumas expressões dentro da área da sociologia, que é a minha área, que é função e status. Por exemplo, em tudo aqui na nossa sociedade nós temos esses dois elementos, função e status. Por exemplo, eu tenho o status de pai. Pastor Natanael tem status de pastor. A pessoa pode ter status de professor. Outro pode ter status de policial. Todo status, ele segue diretamente uma função. Para que o status tenha validade, eles têm que estar correlacionados com a função. Por exemplo, um policial não pode ser corrupto. Um policial, ele não pode ser um bandido, fazer as vezes da bandidagem. Senão, a sua função não está correspondendo ao seu status. Ou seu status não está correspondendo à função. Por exemplo, um pai de família é aquele que realmente sustenta, protege e ama a sua família, ama o seu filho. Então, a função de pai corresponde ao status de pai. Então você fala, essa pessoa é um verdadeiro pai. Às vezes não é nem pai biológico, é aquele que cria. A gente ouve falar constantemente sobre isso, né? Pai não é aquele que gera, é aquele que cria. Por quê? Porque a função da pessoa está sendo uma função de pai. Por conseguinte, ele está tendo um status de pai. Agora vamos trazer isso, meus irmãos, para a área cristã. Para ser cristão, você tem que fazer jus ao status de cristão. Não é só dizer que eu sou cristão. Não é só vir na igreja, não é só cantar, não é só dar o dízimo. Não é só isso. Não é você só colocar um terno ou uma roupa de crente. Não. Você tem que corresponder com a sua função. E qual é a nossa função? Seguir a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Então, todo cristão, ele deve seguir ao Senhor. Para ser um cristão de verdade, ele deve seguir a Cristo. Muitas pessoas hoje falam que são cristãs. Tem até uns traficantes no Rio, né?
que está lá fazendo o maior terror nos centros espíritas, e muitos estão chamando eles ali de cristãos. Mas na verdade, logicamente que isso não é cristão. Isso é só loucura da nossa modernidade, né? Do nosso mundo onde nós estamos vivendo. Nós estamos dentro de um liquidificador, onde as coisas estão todas misturadas, gente. Estava conversando com o pastor hoje na hora do almoço. A minha esposa me mostrou esses tempos agora um pai de santo, devoto de Exu, mas que é um combatedor ferrenho da ideologia de gênero e da esquerda. Olha que coisa maluca, você não tem isso. Que coisa doida. Enquanto nós temos uma inversão, pastores que estão defendendo todas essas heresias. Então nós estamos num mundo complicado. Agora, para ser cristão não basta falar que você é apenas cristão. Você tem que corresponder, seguindo a vida de Cristo, seguindo os passos de Cristo. Quando eu falo em seguir a Cristo, eu estou falando de uma coisa bem básica na vida cristã. Eu estou falando de maturidade cristã. E o interessante é que a Bíblia fala, e ela leva o cristão a subir degraus, a se elevar de posições na sua vida cristã. Quando você aceita Jesus, você começa pequenininho, você começa como um neném. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Você nasce no reino de Deus. E todo neném é bonitinho, né? Todo neném é bonitinho, né? Todo neném parece com joelho, a minha mãe fala. Tudo tem cara de joelho, é tudo igual, tudo bonitinho. Mas todo mundo fala, ó, parece com o pai, parece com a mãe, né? Daqui um pouquinho ela vai pegando as feições de cada um. Mas o neném, ele é engraçadinho. Só que o neném, ele tem os seus perigos, tem os seus problemas. Ele é bonitinho, tudo que ele pede você dá, não é? A minha esposa costumava falar assim, ó, Deus ele trata o novo convertido como se fosse um nenenzinho mesmo. Tudo que o novo convertido pede, Deus dá. Deus dá, por quê? É um neném, ele não sabe de muitas coisas. Ele não pode ser testado, pastor Marcos. Um neném não pode ser testado, pelo amor de Deus. Semanas atrás, antes de eu vir para o seminário, eu participei de uma discussão na Câmara Municipal a respeito da ideologia de gênero, a respeito da escola sem partido. E ali no meio, ali antes de entrar, né, para a Câmara Municipal, eu estava conversando com algumas pessoas ali que eram contrárias, né, que eram de esquerda. E essas pessoas têm uma ideia completamente diferente da nossa, né? E ali eu estava perguntando para ela, né, sobre como que ela encararia essa questão da ideologia de gênero, sendo que eu tive prova na minha vida que eu fui doutrinado dentro da faculdade. E ela falou assim, não, isso não é nada disso, não existe isso e tal. E aí fomos pulando para outros assuntos e chegamos na questão das crianças, né? Das leis que proíbem bater em criança. Então ela disse para mim, você bate no seu filho? Você é a favor disso? Isso é violência. Eu falei assim, você tem que entender o seguinte, criança, ela não entende outra linguagem, ela não entende a linguagem abstrata. Você não pode simplesmente chegar e conversar com uma criancinha, falar, filho, olha, isso não pode porque é uma questão moral, porque está errado, tem o certo. Elas não entendem isso. Elas entendem o fisiológico. Ou seja, quando você dá umas palmadinhas nela. E é por isso que a Bíblia, ela é muito sábia nessa hora. Ela fala para você corrigir o seu filho, que você vai livrar a alma dele do inferno. Por quê? Porque a criança, ela não faz abstração, ela não entende. Ela entende onde? Aqui, ó. Conforme ela vai crescendo e vai abstraindo, ela vai começando a entender, aí você começa a dialogar com ela. Você começa a dialogar com a criança. Aí sim ela pode entender. Você entra num diálogo, aí a correção vem pelo diálogo. Olha que interessante. Agora vamos trazer isso para a vida espiritual. Na vida espiritual, Deus não pode exigir muito do crente pequeno, o crente neném, não é? Mas conforme ele vai crescendo, Deus vai começando a conversar com ele de modo diferente. É como a gente faz na nossa vida terrena. Então, irmãos, maturidade cristã é um modo excelente, exigido por Deus por todos os crentes, para todos os crentes.
Paulo fala para nós chegarmos até a estatura de Cristo. Para nós chegarmos à estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. A palavra perfeito, na maioria das vezes, quando ela é usada no Novo Testamento, ela tem um sentido de maturidade e não de perfeição absoluta, mas sim de maturidade. Quando Paulo fala para chegar a varão perfeito, está falando para nós chegarmos num grau de maturidade. E olha que interessante, o Antigo Testamento, através das suas sombras, ele vai nos indicar por meio desses simbolismos, ele vai nos indicar muitos caminhos para nós aprendermos a crescer na maturidade cristã, para nós crescermos na vida cristã e chegarmos a essa maturidade. Uma regra básica que as pessoas não entendem quando vão ler a Bíblia é diferenciar Antigo Testamento de Novo Testamento. Nem tudo que está no Antigo Testamento nós devemos praticar. Nós devemos ler e observar o Antigo através do Novo. Nós devemos colocar os óculos do Novo Testamento para enxergar as coisas no Velho Testamento. Eu lembro de uma vez de um rapaz, ele me perguntou assim: irmão, será que Deus não é preconceituoso? Eu falei assim: mas como Deus pode ser preconceituoso, irmão? O que o irmão quer dizer com isso? Olha, lá no Antigo Testamento, para alguém ser sacerdote, era exigido que a pessoa não podia ser anã, a pessoa não podia ter um dedo mutilado, a pessoa não podia ter nem sardinhas no rosto, a pessoa tinha que ser perfeita. E aqueles coitados que não tinha nada disso, nunca poderia ser sacerdote? Eu falei assim: não poderia. E eu vou te dizer por que não poderia. Porque tudo que estava no ministério do Antigo Testamento, no ministério mosaico, ele apontava para Cristo. O Antigo Testamento é como se fosse uma seta enorme, gigante, apontando para a cruz, apontando para a pessoa, para o ministério de Cristo. Então, quando você olha para o Antigo Testamento e quando você vê o sumo sacerdote, pode ter certeza, o livro de Hebreus fala que ele apontava para Cristo, o sumo sacerdote perfeito. É por isso que o sacerdote tinha que ser irrepreensível no Antigo Testamento, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, é o Deus irrepreensível, é o Deus homem irrepreensível. Tudo que apontava para o antigo, do antigo para o novo, tem o seu cumprimento em Cristo. Então, dessa maneira, Deus não poderia deixar, por exemplo, o Lula ser sumo sacerdote, gente. Anãozinho e faltando um dedo, nunca seria sumo sacerdote. Nunca, né? Imagina o Lula como sumo sacerdote, né? Imagina isso. Ia chamar o José Dirceu, né, para ser levita, a Dilma para cantar ali como profetisa, e aí ia virar uma bagunça total, né? Deus nos livre dessa religião. Mas, enfim, Deus, ele, através do tabernáculo, ele vai nos ensinar como ter maturidade cristã. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 40 de Êxodo, por gentileza. Capítulo 40, a partir do verso 17, tá? O 17. O tabernáculo é levantado, diz aqui o texto, o título aqui da minha Bíblia. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e amou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão, perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul,
e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Muitas vezes em nossas leituras devocionais, nós passamos por cima de textos como esse, bem rapidamente, né? Puxa, eu tenho que ler a Bíblia em um ano, deixa eu acabar aqui. E a gente passa e não medita muitas vezes nas riquezas espirituais que estão por detrás desses textos. Paulo nos diz, lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito. Então, olha que interessante. Até mesmo coisas como essas, que são coisas bem assim, talvez uma leitura um pouco maçante, né? Esconde atrás delas verdades espirituais, que serão benéficas para a nossa vida. E eu gostaria de acompanhar com você algumas das coisas que o tabernáculo pode nos ensinar. O que era o tabernáculo, irmãos? Deus sempre quis fazer morada. Deus então cria todo um universo infinito, imenso. Infinito não, né? Mas imenso. Dentro desse universo, ele cria uma galáxia. Dentro das milhares e milhões de galáxias que tem espalhadas pelo universo. Dentro dessa galáxia, ele escolhe um planetinha chamado Terra. Dentro desse planetinha, ele planta um jardim. Dentro de um continente. Dentro desse continente tem uma faixa ali próxima, onde ele planta esse jardim. O homem peca, mas Deus não desiste do plano de morar entre os homens. Porque com Adão, a Bíblia nos diz que na viração do dia, Deus aparecia e conversava com Adão. Era uma comunhão direta. Agora o homem peca, rompe essa comunhão, mas Deus não desiste. Ele mata um cordeiro antes da fundação do mundo. Esse cordeiro é o seu próprio filho. Você pode dar glória a Deus por isso? Sua salvação já estava prevista antes da fundação do mundo, meu irmão. Está em Cristo. Deus então escolhe um homem dentre milhares de homens que existiam naquela época. Esse homem chamava-se Abraão. Desse homem, Deus leva ele para uma terra e fala assim: ó, essa terra pequenininha aqui que eu vou te dar. Se você pegar a terra de Israel, irmãos, e olhar do mapa, né, de uma visão mais macro, o Google Earth, por exemplo, você vai ver que é uma coisinha assim, insignificante. Tanto é que tem uma parte na Bíblia que chama de vermezinho de Jacó. Deus chama ele de vermezinho de Jacó. Uma coisa pequenininha, insignificante. Deus, quando vai dar a lei, fala para Moisés: olha, fala para eles que eles não ficam pensando que eles eram as pessoas mais importantes do mundo, as melhores. Não, eu não escolhi eles por causa disso, não. Eu escolhi eles por causa da aliança com meu servo Abraão. Então Deus escolhe esse povo. E agora, como que Deus ia morar nesse povo? Deus fala: olha, constrói um local. E Deus constrói esse local e habita no meio deles. Esse era o desejo de Deus. Construir um tabernáculo, onde ele habitasse no meio do povo. Então o tabernáculo de Deus era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Ó, irmão, mas Deus não podia se manifestar em qualquer lugar? Por que tinha que ser ali? Uma das questões que eu iria responder é porque Deus queria uma ordem. Deus estava sistematizando, criando uma nação e colocando as coisas em ordem. Tá? Então Deus queria que os judeus, os israelitas na época, observassem que Deus se fixava em um local para
terem a noção que Deus é um Deus de ordem. Ele gosta de ordem, não é em qualquer lugar, é em um local que Deus iria se manifestar, no meio do seu povo. No meio do seu povo. Então, o tabernáculo era o local da presença de Deus, mas também era um local de adoração, no sentido da palavra ser um serviço sagrado, porque ali eram oferecidos sacrifícios, ali era oferecido os aromas, ali era dada a adoração a Deus de forma verdadeira. Então o tabernáculo serviria para isso, para conter a presença de Deus ali. Deus se manifestava naquele local, mas também era para o homem se achegar até esse Deus em forma de adoração. Era para isso que significava, que existia e significava o tabernáculo. Vamos entender um pouquinho o tabernáculo, irmãos. Vamos ver algumas coisas, os níveis de maturidade cristã nas sombras do tabernáculo. Vamos ver isso. O tabernáculo, ele era um complexo que Deus mostrou. Na verdade, tinha um protótipo no céu. Deus mostrou conforme, segundo Hebreus fala, conforme as coisas que existiam no céu. Deus mostra para Moisés. Ele dá a planta para Moisés. O interessante é que quando você vai ler esses capítulos, né, que falam sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo, e é interessante quando eu fico percebendo, quando Deus vai construir a terra, Ele usa apenas um capítulo para falar da terra, mas quando vai construir o tabernáculo, Ele usa vários capítulos. Porque é muito importante a presença de Deus entre o seu povo. E esse protótipo, Deus vai mostrando tudo. É Deus que fala tudo para Moisés, não sai da cabeça de Moisés. Até o tipo de argola que ia ser colocada, onde ia ser colocadas as argolas para emendar os lençóis, né, as tendas. Tudo isso foi determinado por Deus. Olha que coisa interessante. Então nós temos no tabernáculo uma divisão em 3 partes. A primeira parte chamava-se átrio ou pátio, tá? O átrio era um local bem amplo. Depois o tabernáculo vai ser desmanchado e ele vai ser transformado em um templo na época de Salomão. Salomão, ele vai se basear no tabernáculo, na estrutura do tabernáculo, e vai colocá-lo de uma forma maior, em forma de templo de verdade, né? Os israelitas, eles montavam e desmontavam esse tabernáculo. Conforme eles avançavam, eles desmontavam, fixavam em algum local, eles montavam novamente o tabernáculo para adoração. E na primeira parte desse tabernáculo, existiam 2 coisas dentro desse átrio aí. Primeiro, quando a pessoa entrasse, ela passava por uma porta, e ela entrava, de cara, ela já via um grande altar, medindo 2,5 metros por 2,5 metros e 1,5 metro de comprimento. Depois que ela entrasse por esse altar, passasse por ele, ela veria uma grande pia de bronze, onde era colocada uma água. Para que servia, primeiro, o altar do sacrifício? O nome já fala. O altar do sacrifício sacrificava animais. Era como se fosse uma grande churrasqueira, tá? Era oco no meio, onde se colocava as carnes dos animais ali. Nas pontas, chamadas de chifres, os animaizinhos eram amarrados para ficar ali, para ser sacrificado. Seu sangue era derramado e eles eram literalmente assados ali. Os chifres também serviam para que alguém que estava sendo perseguido porque foi acusado de ter cometido um assassinato sem querer, vamos dizer assim, né, matou alguém sem querer, ele não tem culpa. Segundo a lei, eles deveriam vingar o sangue da pessoa que foi morta. Então, para que essa pessoa inocente não morresse, o que ela fazia? Ela poderia tocar nos chifres do altar, e ali ela era liberta, ela era livre, ela estava em local seguro. Depois isso vai dar origem às cidades de refúgio em Israel. Quando a pessoa sai do altar e caminha mais um pouquinho, ele tem uma pia. Para que servia aquela pia? Após os sacerdotes sacrificar os animais, porque para fazer sacrifício eles iriam se sujar, tá? Tinha que mexer com sangue, com carvão, com um monte de coisas ali. Então, para eles ministrarem dentro do tabernáculo, eles tinham que
lavar as mãos, se lavar pé, mão, enfim, eles tinham que ficar limpos. Aí quando eles ficavam limpos, aí sim eles estavam autorizados a passar por um véu, o primeiro véu, que entrava em outro compartimento, chamado Santo Lugar. Nesse compartimento, ele era simples. Quando a pessoa entrasse, se você entrasse frontalmente, você veria do seu lado direito, do norte, ficava ali os pães da proposição. Proposição literalmente significa os pães da face de Deus, ou da presença de Deus. Do lado esquerdo, ele tinha ali o candelabro, o castiçal. São lâmpadas, né? Em forma de braço, 6 braços e uma no meio, 7 braços. E ficava ali queimando 24 horas por dia. De manhã, Arão tinha que acender essas lâmpadas, e à tarde também, na próxima noite, ele tinha lá também que renovar o óleo dessas lâmpadas, porque ela tinha que ficar queimando 24 horas. Os pães da preposição eram trocados de sábado a sábado, e os sacerdotes tinham que se alimentar deste pão. Do lado direito, os pães, do lado esquerdo, o castiçal. Na frente, bem próximo ao segundo véu, nós tínhamos o altar do incenso. O incenso queimava diariamente. Não parava de queimar o incenso. Veja bem, irmãos, não havia janelas no tabernáculo. Era uma escuridão só. Para você ter uma ideia, a cobertura desse tabernáculo era feito com 5 camadas. Primeiro a de linho, depois com couros de cabra, e por aí ia. Cada uma mais pesada do que a outra. Era um escuridão tremendo. Quem que iluminava o tabernáculo? Apenas o candelabro. Apenas o candelabro. Então, quando a pessoa passava por esses 3 mobiliários, ela estava apta a passar para o segundo véu. Mas quem poderia entrar no segundo véu? Apenas uma pessoa, uma vez por ano. O sumo sacerdote, santificado ao extremo. Santificado ao extremo. Então, uma vez por ano, ele fazia expiação por todo o povo de Israel. E o que existia nesse local? Existia unicamente uma peça. Existia a Arca da Aliança. Em cima da arca existia uma tampa chamada de propiciatório. A palavra propiciatório significa aquilo que faz o apaziguamento entre a divindade e o homem. Estava apaziguando a ira de Deus. Em cima dessa tampa existia, Deus mandou Moisés fazer 2 querubins enormes, tá? Que iam cobrir toda esta tampa, de modo que uma asa tocaria na outra. E Deus fala: do meio dos querubins eu falarei com você. Dentro da arca o que tinha? Tinha as tábuas dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha um resto do maná que Deus deu aos israelitas. Somente essas 3 coisas. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? É que quando você se converte na sua vida cristã, para você entrar na vida cristã, você tem que passar pela porta. E quem é a porta? Jesus. Quando você aceita Jesus Cristo, você entra para a porta da vida eterna. Você entra para um local diferente. Você estava lá fora. Você estava perdido, mas de repente você encontra uma porta chamada Jesus. E você toma coragem, você se arrepende dos seus pecados, você entra por ela. Quando você passa pela porta, você dá de cara com uma nova vida. Você tem uma nova visão. As coisas começam a fazer sentido para você. Você começa a entender muitas coisas que você não sabia antigamente. Você começa a ter uma nova mente. E você começa a ver as coisas de modo nítido. Lá fora, tudo era sombra. Agora, a partir do momento que você passa pela porta que é Jesus, as coisas começam a ter sentido na sua vida. Quando a pessoa passa pela porta, ela vai dar de cara com sacrifício. E é interessante, eu quero falar sobre as pessoas que estão no átrio. No átrio, todo mundo podia participar, tá? Pessoas doentes, pessoas que estavam com algum problema, mulheres, todo mundo podia participar ali. No templo de Salomão, até os gentios podiam ficar uma certa parte ali. Todo mundo, sacerdote, sumo sacerdote, enfim.
Todo mundo podia ficar no átrio. O átrio era cheio, tinha muita gente no átrio. E uma coisa interessante é que o mobiliário do átrio era feito de cobre. Feito de cobre. Você não ouve falar sobre ouro no pátio. Não é ouro, é cobre. O que isso quer dizer para nós? Tem muitas pessoas, e a maioria delas cristãs, elas ficam apenas no átrio. Elas não conseguem avançar na sua vida cristã para o resto do tabernáculo. Elas continuam, talvez ela passe a vida inteira no átrio. E o que é o átrio? O átrio é a preocupação apenas com o sacrifício e com a lavagem. Olha, Jesus me libertou, Jesus me salvou. É aquelas pessoas que só vê isso, só vê a salvação. Jesus para elas é unicamente Salvador. Elas não conseguem ver além disso. Ela está preocupada apenas com o perdão dos seus pecados, em que Jesus se sacrificou por elas. Então é aqueles crentes que você vê que está constantemente pedindo perdão. É aqueles crentes que a gente chama de crentes, às vezes crentes carnais, ou crentes que dão problema na igreja, né? Constantemente ele está caindo e voltando. Aí ele volta, pede perdão. Se agarra no chifre lá do altar. Vai lá, vem para a igreja, lava um pouquinho as mãos, se purifica. De repente ele sai de novo do átrio. É aquele crente que permanece no átrio. A preocupação dele é perdão dos seus pecados. Só isso. Jesus para ele é unicamente o Salvador. Só isso. E de fato Jesus é o nosso Salvador. De fato Jesus nos libertou e o seu sangue nos lava de todos os nossos pecados. São as figuras do tabernáculo na sombra da cruz, que eu gostaria de mostrar para vocês. A sombra da cruz, ela alcança todo o tabernáculo. Então de fato Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador. O seu sangue nos purifica de todo o pecado, e você pode dar glória a Deus por isso. Mas essa não é a vontade de Deus, que você fique no átrio. Existem outros lugares no tabernáculo. E conforme você avança no tabernáculo, você avança na sua vida cristã. Porque quando a pessoa ela sai do tabernáculo, ela tem a coragem de adentrar o santo lugar, ela vai se deparar com 3 coisas. Primeiro, o pão. Segundo, o candelabro. E terceiro, o incenso. O que isso quer dizer para nós? O que isso significa dentro de uma visão cristã? Significa que Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso pão. Significa que Jesus é a luz do mundo. Significa que Ele é o mediador entre Deus e os homens para comigo, quando eu levo as minhas orações. Sempre eu oro em nome de Jesus. Em Apocalipse, pelo menos em 2 partes, fala que as orações dos santos são incenso que sobe até Deus. Então veja bem, quando o cristão entra para o santo lugar, ele se identifica com o pão da vida. Jesus é o pão da vida, ele se alimenta de Cristo. Ele não está preocupado apenas com o pecado, ele quer se alimentar de Jesus. Ele quer ter Jesus dentro dele. Ele não cansa de ler a palavra, de meditar na palavra, de comer a palavra, de ficar dia e noite, como diz o salmista, meditando na palavra. O que diz respeito à sua vida está na palavra. Alguém falar alguma coisa para ele, ele vai meditar na palavra e ver se é assim. Ele precisa de algo, ele espera no Senhor na palavra. Ele se alimenta de Cristo na palavra, porque Cristo é a palavra de Deus. Então veja que ele está melhor do que quem está no átrio. Esse aqui já se alimenta da palavra. Ele se identifica com Cristo, que é a luz do mundo. Jesus também falou para nós: olha, eu sou a luz do mundo de fato, mas essa luz estão refletindo através de vocês, de modo que vocês são a luz do mundo também. Quando essa luz passa através de vocês, vai iluminar todo mundo. É aquele crente que chega, onde ele chega, ele dá testemunho bom. Por quê? Onde ele chega, a luz de Deus chega com ele. Onde ele chega, o testemunho cristão chega com ele. Onde ele chega, ele faz diferença. Onde ele chega, as pessoas já sentem alguma coisa. Tinha um pastor da minha cidade, ele faleceu agora de câncer recentemente. Um homem de Deus que ergueu um bom trabalho na cidade. E conta-se, né? Quando eu era novo convertido, o pessoal contava. Esse homem, ele se consagrava tanto que quando ele saía no centro da cidade, as pessoas relavam nele, muitos caíam endemoniadas. Muitos caíam endemoniados. Um homem de Deus. Morreu pobre. Não fazia parte da teologia da prosperidade. Um homem de Deus.
Por quê? Porque onde o crente que se alimenta do Senhor e é refletida a luz de Cristo nele, de modo que ele se torna a luz do mundo, onde ele chega há diferença. Há diferença. Ele não fica preocupado apenas com os perdão dos seus pecados. E outra, ele é um crente de oração, ele gosta de oração. Tem oração na igreja, ele vem. Ele ora na casa dele, ele vai almoçar, ele ora. Não importa onde ele estiver, ele ora. Ele ora pelos seus inimigos, ele ora pelos seus amigos, ele intercede pela igreja. A sua vida é uma vida de oração. Você vê a diferença do crente que ora. O crente que ora é cheio de unção. O crente que ora não vive amedrontado e blasfemando coisas contra Deus. O crente que ora, ele tem o entendimento de Cristo, espera em Deus. É o crente de oração. No santo lugar, Jesus não é apenas Salvador, Jesus é o Senhor da vida do crente. Jesus, para aquelas pessoas que estão no átrio, é apenas o Salvador. Mas para quem avançou e está no santo lugar, Jesus é o Salvador, mas é além disso, Ele é o Senhor da sua vida. É Ele que manda e nós obedecemos. Mas existe um modo sobremaneira melhor. Existe um outro local no tabernáculo. No santo lugar era restrito apenas para os sacerdotes e sumos sacerdotes. Você vê que diminui já as pessoas. E uma coisa interessante, os objetos do santo lugar eram revestidos de ouro por fora. Madeira de acácia revestida de ouro. Enquanto lá no átrio é tudo de bronze. Isso mostra a qualidade da vida espiritual das pessoas, onde elas se encontram nesses locais, nesses espaços. Mas dentro do santo lugar, ou santíssimo lugar, era lugar para uma pessoa, o sumo sacerdote. Acontece que quando Cristo morre na cruz, o evangelista diz que o véu de cima a baixo se rasga. Irmãos, aquela cortina era muito pesada para ser rasgada por mãos humanas, não tinha como. O evangelista diz que de cima para baixo. Olha que interessante, não é de baixo para cima. A obra é de Deus. Agradou a Deus rasgar a cortina. Agora eu e você, se tivermos em posição, nós podemos adentrar ao Santíssimo e ter contato com o trono do Pai. Você pode dar glórias a Deus por isso? Você pode fazer isso. Você não precisa de mediadores, de padres, de feiticeiros, nem mesmo de pastores para ficar sendo mediadores para você. Não, você pode entrar na presença de Deus sozinho. Isso chama na Reforma Protestante o sacerdócio universal dos crentes. A mobília dentro do Santíssimo não era apenas revestida de ouro por fora, era por fora e por dentro. Porque dentro dela tinha 3 materiais importantíssimos. 2 frutos de milagres, a vara de Arão e o maná. E um terceiro, a lei de Deus, significando a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E Deus se manifestava naquele lugar, era o lugar da presença de Deus. Você quer mais algo de Deus? Saia do átrio, saia do santo, tenha coragem de adentrar no Santíssimo. Tenha coragem de fazer a vontade de Deus, mesmo contrariando os seus pensamentos, mesmo contrariando a sua vida. Se Deus mandou, vai e faça. Obedeça ao Senhor. Isso é o significado dos 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque milagres virão sobre a sua vida. O que é simbolizado pelo maná e pela vara de Arão. E quando Deus manifesta na nossa vida, como nós ouvimos o testemunho aqui da irmã, quando Deus manifesta na nossa vida com milagres, a presença dEle enche o nosso ser. E essa é a finalidade, a presença de Deus em nós, irmãos. A presença de Deus em nós. Nós precisamos ter experiência com o Senhor. Nós temos uma igreja que vive de sentimentalismo. Não há experiência com Deus. Há o quê? Experiências psicológicas e sentimentais. Por quê? Porque a pessoa, ela pensa que quando ela chora, ela pula ou fala alguma coisa em línguas, ela pensa que isso é a presença de Deus? Não, sabe por que não?
Porque simplesmente quando vem uma luta sobre a vida dessa pessoa, ela esquece, ela pega as tábuas dos mandamentos e joga fora. Ela esquece que ela tem que obedecer a esse Deus. Ela esquece que milagres e presença de Deus segue diretamente a sua obediência à palavra de Deus. Maturidade é isso. Você ter todos esses elementos, você se alimentar de Cristo, você representar a Cristo, você dar bom testemunho, você ter uma identidade cristã verdadeira, você ser seguidor de Cristo, mas também na sua vida, Deus manifestar na sua vida, Deus fazer milagres na sua vida, a presença dele acompanhar você 24 horas por dia. Mas tem momento, irmãos, que a presença de Deus você não vai sentir ela. Aí é o momento de você se agarrar à sua palavra e falar: não, está aqui mesmo que eu não sinta a presença de Deus, mas a palavra dele está aqui e eu vou cumpri-la, custe o que custar. Isso é maturidade cristã. Peço que medite nessa palavra, fique com essa palavra, pegue ela, faça como o boi, né? Vai ruminando ela durante essa semana. E Deus vai abençoar a sua vida, no nome de Jesus, amém. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio às guerras. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sóis não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Eu não sei por que problemas você tem passado, o que te tem entristecido, mas eu posso te dizer que o Senhor está aqui nesta noite e que nele você pode encontrar tudo o que você precisa. Nele você encontra tudo o que você precisa. Vá até Ele, Ele pode te socorrer. Ele está de braços abertos para te receber, não importa onde você esteve, não importa por onde você andou. Declare mais uma vez. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.